E a palavra hoje é: eu sairei mais forte. Porque você tem que declarar para a sua vida: diga eu sairei mais forte. De novo, eu sairei mais forte. Ai! Gostei. Eu sairei mais forte. Porque quando nós estamos vivendo uma batalha espiritual, a gente nunca pensa coisa boa. A gente sempre pensa coisa errada, não é verdade? A gente está vivendo aquela batalha, a gente sempre pensa da pior maneira, que tudo vai dar errado, que você nunca vai conseguir nada na sua vida, não é verdade? Então, o que eu quero dizer para você é que eu sairei mais forte, significa dizer que nós precisamos focar no que precisamos aprender nas nossas batalhas. E por que isso? Porque quando você vive uma batalha, a tendência é você pensar negativo sobre todas as coisas que te cercam. Mas você nunca pensa: uau, estou começando a orar mais. Eu estou passando a entender mais. Eu estou ficando menos vulnerável. Não é verdade? A verdade é que quando você começa a entender o processo da batalha, aí ele passa a fazer sentido, porque na hora que você está vivendo a batalha, a única coisa que faz sentido é a dor que você está sentindo. Está doendo. Está doendo. Digamos que você foi injustiçado. A verdade é que quando você passa por uma injustiça, ou seja o que for que estiver te contaminando, a guerra que você estiver passando, de dúvida, de orgulho, seja o que for, naquele momento você nunca imagina que aquilo é Deus fortalecendo, preparando você para uma nova estação, para um novo lugar espiritual. E que se você só pode estar lá se você entender esses princípios. Quem os dará? Deus. Deus vai te dar os princípios. Em Daniel 3,17 é algo fantástico, porque se você lembrar bem, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, a história de ir lá para a fornalha, quem já não passou por fornalha? Todo mundo passou por lá. Quando você entra na fornalha, a primeira coisa que você faz é não querer entrar na fornalha, é ou não é? Chegar para um rei e falar assim: não. Que? Aí você já amarela. Quem já não amarela? Você não vai... O quê? A pessoa chega e você: o quê? Aí você amarela. Amarela ou amarela? Depende, pastor. Eu não, sou forte. Mas a verdade é que quando você chega diante de uma situação que você tem que se posicionar, muitas vezes você amarela. Você fica covarde. E eu estou dizendo sobre a sua atitude diante de uma batalha. Você pode ficar covarde, você pode ter medo natural, todo mundo tem medo. Mas você tem que perceber que aquilo tem um fim. Entende o que eu estou falando? Há um fim. Por que aquilo está acontecendo na sua vida? Há uma razão, uma rácio. Existe alguma coisa por trás disso para te ensinar algo. E muitas vezes a gente fica tão focado na injustiça que a gente não quer aprender o que Deus quer nos ensinar. O que Deus quer te ensinar com o que está acontecendo? A você ser destruído pela injustiça? A você ficar desencorajado, sem visão? O pior, parar de pregar o evangelho? Porque no final das contas, em toda a guerra, principalmente a guerra espiritual que nós passamos, aqueles que evangelizam, aqueles que fazem a diferença na vida dos outros, certamente você vai passar por muitas batalhas para que você pare de fazer isso e passar a ser uma pessoa egoísta que só pensa em você. Ou talvez nem egoísta, já fiz o que eu podia fazer. Não tem hora que você fala: já fiz o que eu podia fazer? Por que eu tenho que fazer mais? Bom, se Deus realmente me ama, por que Ele deixa essas pessoas se levantarem? Por que eu passo por injustiça? Deus, se você é Deus vivo, então me diz, por que eu tenho que passar por isso? Porque você tem que ser mais forte. Porque há força espiritual naqueles que conseguem convergir a ingratidão e a injustiça em amor. Há uma força milagrosa sobre isso.
você passa a tomar autoridade sobre situações na sua vida, sobre demônios que estão influenciando a outras pessoas. E a autoridade de Deus, que Deus nos confere, depende da nossa atitude de observá-lo em cada situação. Em cada situação, Deus tem algo para falar com você. Então, diante de uma situação em que você não estava esperando, em que você foi magoado, em que você foi enganado, veja que o engano, a pior destruição no engano no nosso coração, é que a gente não estava esperando que aquela pessoa fizesse isso com você. Aquilo cortou você por dentro, aquilo destruiu, rasgou você. Mas depois de que você passa por isso, quem fica doente não é aquela pessoa, ela já é doente. Quem fica doente é você. Então o vírus daquela pessoa, aquela bactéria maldita que está destruindo ela, entra dentro de você. Entra dentro de você e vai consumindo você por dentro. Então eu te pergunto, diante de uma situação espiritual, que vem um vírus sobre você, você é contaminado por aquele vírus, Deus não pode te livrar? Talvez Deus não queira te livrar da injustiça, mas fazer você ficar forte desse vírus. E só uma vacina vai fazer você crescer e ficar forte. Só uma vacina. Eis que a palavra diz em Daniel 3,17: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno, do fogo ardente da tua mão, ó Rei. Quem pode livrar você? Quem pode livrar você? A sua vingança? A sua raiva? O seu sentimento de injustiça? A sua maquinação? Quem pode te livrar desse vírus? Quem? Deus. Só Deus. Enquanto você quiser fazer justiça com as suas próprias mãos, aquele vírus está entrando dentro de você. Aquilo está entrando dentro de você. Quando você olha e fala: meu Deus, como pode existir seres humanos dessa forma? Aquilo vai entrando dentro de você, aquilo vai entrando. Deus pode te livrar. Mas se Ele permitiu, é para te ensinar. Use isso para ficar mais forte. Aprenda. Aprenda que a nossa força não está na nossa decisão de reagir, mas na nossa decisão de entender o que Deus quer falar com você. Eu quero, Deus, aprender. Eu quero aprender o que tu queres me ensinar. O que tu queres me ensinar, eu quero aprender. Então observe. Aprenda primeiro a entender. Essa bactéria, esse vírus não pode entrar em você. Repudie isso dentro de você. Repudie. A outra coisa que você pode aprender, aonde que o diabo quer, o mal quer me investir, a minha cabeça, os meus olhos é olhar e deixar de olhar o que Deus quer que você faça. Preste atenção, isso está tirando muito tempo da sua vida. Em vez de você estar olhando o que Deus quer que você faça com aquilo, você está olhando a sua dor, você está desencorajado, você não tem mais visão, você não tem mais amor, não quer lidar mais com isso, quer esquecer que aquilo aconteceu na sua vida. Cria-se então uma realidade espiritual paralela, e aquela dor fica ali, naquela bolha, mas ela ainda tem uma influência espiritual sobre você, porque aí você não quer fazer mais nada, você não quer dar mais nada, você não quer se arriscar. Aquilo te consome. Mas Deus quer fazer diferente.
Deus quer trazer você a ideia de você lutar da maneira que Deus determinou. E a maneira que Deus determinou é que você passasse a ser uma pessoa mais forte. Se tudo isso acontecer, tudo isso passar, e você passar a ser uma pessoa mais forte, amém. Glória a Deus. Foi isso que Deus queria fazer na sua vida. Mas se você está parado, prostrado, sentado, meu Deus, eu não merecia isso. Realmente não merecia. Ele foi ingrato. Realmente ele foi ingrato. Mas a justiça pertence a quem? A Deus. Não a você. Abra mão da sua justiça. E esse é o segredo para que você possa entender. Se esse vírus entrar dentro de você, ele vai tirar tudo aquilo que você tem de melhor dentro de você. Se esse vírus entrar dentro de você, ele vai tirar a vontade que você tem de amar o próximo e de ajudar as outras pessoas. Porque as pessoas, para mudarem, elas precisam de pessoas boas perto delas. Elas precisam de uma mão amiga, de alguém que acredite. Pessoas que não têm caráter, pessoas que não têm mais visão. Quantas e quantas pessoas na minha vida eu encontrei sem visão, sem vontade, sem caráter, sem nada. E eu ajudei. Mas eu ajudei não para que elas pudessem mudar, eu ajudei para que elas pudessem respirar. E elas respiraram. Mas muitas dessas pessoas voltaram a fazer as mesmas coisas. Eu parei de ajudar as outras pessoas? Por quê? Porque independente dessas pessoas que continuam sem caráter, que vão morrer sem caráter, tiveram a oportunidade de luz. Amém? Não há nada melhor do que você ter um passado que você ilumina até as trevas, as mais densas trevas, porque ali aquela pessoa teve a oportunidade de ter algo que ela nunca mais vai ter na vida dela. Uma pessoa de luz. Elas podem nem reconhecer isso, mas elas passaram pela luz. Amém? E aí então, eu sairei mais forte. Eu sairei mais forte, ainda que queiram tirar as minhas forças. Eu sairei mais forte. Eu sairei mais forte porque a minha mente não vai desfalecer diante da injustiça. Eu sairei mais forte. Eu sairei mais forte, ainda que a saudade e a angústia me domine, ainda que a covardia me impeça de lutar. Eu sairei mais forte. Portanto, os elementos de Deus na sua vida, para que você possa sair mais forte, é a sua decisão de se comprometer com o resultado. O resultado será que tudo aquilo que você estiver aprendendo é para fortalecer você. Amém? Então, diante das batalhas, você tem que lembrar do que eu estou falando. Eu estou falando que eu sairei mais forte. Daniel 3:28 diz: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. Ou o quê? Igreja. Para que não servisse nem adorassem algum outro Deus. E às vezes o Deus do medo, você está adorando ele. Talvez o Deus do dinheiro, o Deus da teimosia, o Deus do orgulho. Amém? Pode considerar o que eu estou falando? Que a sua adoração não pode ser a esses lugares, a esses deuses, e sim ao Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro vai transformar a sua fraqueza em força. Porque você vai ficar forte nesse lugar se você admitir que você
precisa de ajuda. Amém? A condição sine qua non para que isso mude é que você admita que você precisa de ajuda. E essa agonia espiritual, essa luta que você parece que é um louco, na verdade você não é louco, você está vivendo uma batalha espiritual. E eu disse a você que você vai dizer para você hoje: eu sairei mais forte. Eu vou sair mais forte. Isso não vai me dominar. E como nós entendemos que talvez esse seja o Deus, a gula que você precisa dominar, e muitas vezes dizer não quando está na sua frente, quando está sendo difícil, talvez a tristeza seja aquele lugar que você precisa dominar. Você não vai dizer: eu não vou deixar isso me corromper, eu não vou deixar esse pensamento me tirar a fé, eu não vou deixar esse pensamento destruir a minha fé. Amém? Então você precisa entender que e quando você coloca isso na sua cabeça, não importa o que você estiver passando. Eu digo para você porque são tantas batalhas que eu poderia descrever, cada um que está aqui, com milhões de batalhas que você está vivendo. Eu quero fazer um resumo, porque haja resultado. Mas a palavra declarada dentro de você vai te dar força. Não importa se você é viciado em drogas, não importa que você acha que você nunca vai conseguir não ser dependente mais, não importa que você seja viciado em bebida, não importa se seja viciado em sexo, não importa o vício que você tenha na sua vida, não importa de onde você tenha saído, não importa, eu creio que não importa. Há uma transformação espiritual acontecendo agora na sua vida, agora, em nome de Jesus, agora em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor. E aí você enxerga que essa palavra será forte dentro de você a partir de hoje. Diga essa palavra: eu sairei mais forte. Não importa o que você estiver passando, você vai sair mais forte. Vamos nos levantar então. E ela... Senhor Jesus, oh Pai, Espírito Santo, só podemos acreditar, Senhor, no Teu poder. Não importa onde estiver essa pessoa nesse momento no mundo espiritual, ainda que ela esteja amarrada, ainda que ela esteja nesse lugar escuro, aonde a injustiça tenha chegado no coração dela, o desencorajamento, Pai, a desilusão, Senhor. Seja qual for a corrente que o inimigo colocou no coração dessa pessoa, Senhor, é com essa autoridade, a autoridade daquele que já passou por tudo isso, Senhor, e teve a vitória dentro de si, é com essa autoridade que eu quero declarar que sejam quebradas essas amarras, Senhor. Senhor, que essas amarras, Senhor, de desencorajamento, desilusão, sejam quebradas, Senhor. Essas amarras financeiras na vida dessa pessoa, seja quebrada, Senhor. Dessa atitude de desistir o tempo todo, de covardia, seja quebrada, Senhor. E eu declaro que você saia, você que está me ouvindo, seja aonde estiver, que haja um sopro da tua vida nesse momento, e que você saia mais forte desse lugar, que você saia mais forte desse lugar, que haja luz na sua vida, que haja autoridade na sua vida, que haja vontade de lutar, vontade de vencer, que haja luz. Escutem, ouvidos atentos, que o Senhor possa guiar você nessa força, e que essa força traga a você a visão espiritual de crescimento,
e domínio sobre as águas dos seus sentimentos. Em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Então eu queria chamar vocês para o dia 24/7, dia 24. Eu vou fazer um culto de revelação, dia 24. Que você possa trazer pessoas que precisem realmente da voz de Deus, que possam mudar o coração delas. A revelação é apenas um instrumento da cura. A revelação é onde a luz de Deus entra e que as coisas mudam no seu coração. Quem já veio num culto de revelação ou participou de um culto que eu ministro esse culto há muitos anos, sabe que a liberdade em Cristo nos faz ouvir Deus e falar. Então, aprenda a ter esse relacionamento com Deus. E por favor, traga uma pessoa que você sabe que precisa de ajuda, ou algumas pessoas que você sabe que precisam de ajuda no dia 24 de julho. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor.